Olá amigos, olá colegas, muito obrigado pela acompanhar mais uma vez um episódio do nosso Boia Música e Ciência, que retorna com seu 8º episódio. Para hoje, na sequência, vou apresentar as nossas convidadas, tratar um pouco mais sobre ciência, mas claro, teremos também um momento Boia, momento música. Desse projeto, que é um projeto de extensão da Universidade Federal de Pelotas, que a gente coordena junto com uma gurizada, estudantes de graduação e pós-graduação aqui da nossa universidade, e que visa não só a difusão da ciência, mas também trazer, como aconteceu no episódio anterior, amigos, colegas que possam contribuir com outras ciências, né? No episódio anterior, a ciência do campo, e assim a gente tem feito ao longo desses, agora, 8 episódios. Então eu quero, sem me estender demais, né, até porque a gente já apresentou em outras ocasiões mais detalhes sobre o projeto, agradecer e fazer uma breve apresentação, depois deixar que elas façam os comentários de onde vêm, como é que chegaram da UFPEL, ou se já eram da UFPEL, enfim, qual foi a trajetória profissional. Iniciando pela professora Márcia Mesco, professora Raquel França e professora Marlete Cleff, que gentilmente aceitaram o convite, estão conosco hoje, participando desse episódio então, do nosso Boia Música e Ciência. Eu quero então já iniciar, né, como já havia combinado com vocês, né, isso é tudo muito informal, que a professora Márcia iniciasse contando um pouco da sua trajetória, das suas vivências como hoje professora e pesquisadora da universidade. E também, né, acho que vale para a professora e para os outros colegas, a posição de administrativa, né, de cargo administrativo, que é tão importante, uma doação sempre muito grande de todo docente que se envolve nessas funções. Se a professora puder comentar também, seria muito bacana. Então tá, obrigada pelo convite, Márcio, é um prazer estar aqui contigo, com a Marlete, com a Raquel, com a Elisa e com todos os estudantes que eu já encontrei hoje pela manhã. É uma alegria ver um grupo animado, né, e a gente poder falar um pouquinho, né, acho que a gente se liga também por meio da Universidade da Ciência, então a gente vai construindo laços também de amizade, né, de trocas de momentos assim que a gente vai se construindo a cada dia dentro da universidade. Parabenizar vocês pelo programa, né, eu acho que é super legal a gente ter esses espaços diferentes que envolvem a nossa cultura, que envolvem, né, a nossa vida, né, aqui e linkado isso à ciência. Bem, eu sou natural de Canguçu, né? Eu me formei primeiro em Química na Escola Técnica Federal de Pelotas, que hoje é o IFSUL. E nessa época eu contei para o Márcio, hoje um pouco mais cedo, eu fiz estágio já na Faculdade de Agronomia, num laboratório de nutrição animal. Né? Então minha vida com a pós-graduação começou lá quando eu tinha acho que uns 15, 16 anos por aí, já dentro de laboratórios de análise. Depois eu me formei em bacharelado e licenciatura em Química, também aqui na Universidade Federal de Pelotas. Fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal de Santa Maria. E em 2009 eu retornei ao UFPEL como docente no Instituto de Química e Geociências, né, atual que hoje é o CCQF, Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos. E a minha trajetória na UFPEL, então, a minha vida permeou pela UFPEL desde a época do ensino médio, né? Depois na faculdade, acabei voltando e completei 16 anos esse ano de UFPEL. E a minha trajetória dentro da universidade, ela começou com a liderança de um grupo que criou o curso de farmácia da UFPEL. E junto com colegas, eu fui a primeira coordenadora do curso por quase 5 anos. Depois, nesse meio tempo, a gente criou também o programa de pós-graduação em Bioquímica e Bioprospecção, que o Márcio e a Marlete fizeram parte desse grupo no início. Coordenei esse programa por 5 anos. Logo em seguida, fui para a gestão da universidade, fui convidada para coordenar o Núcleo de Planejamento e Infraestrutura em Pesquisa junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPEL. E desde janeiro desse ano eu estou atuando como coordenadora de pesquisa, né? Então a minha trajetória dentro da universidade se combina com as aulas, né, de graduação e pós. Eu oriento também na pós-graduação em Química da universidade, mestrado e doutorado, além do PPG Bio que eu já comentei, e também mais recentemente na Ciência e Tecnologia de Alimentos.
E além disso, eu tenho um laboratório de pesquisa, lidero um grupo, né, na área de química analítica, em que a gente desenvolve métodos buscando uma química mais limpa, uma química mais moderna, mais rápida, em que a gente tenta usar menos reagente químico, menos, né, tudo mais com menos tempo. E a gente faz desenvolvimento de vários métodos de análise para a parte nutricional, para a parte farmacêutica, para a parte de cosméticos. Então a gente desenvolve métodos para a parte principalmente de determinação elementar e de espécies químicas. Então a gente e aí eu lidero um grupo mais ou menos com uns 15 estudantes entre graduação e pós-graduação. Muito legal. Na sequência depois as pessoas vão entender por que do convite às professoras especificamente, em função de um projeto que elas conduzem, que diz respeito ao tema principal nosso hoje, que é tratar sobre a atração de jovens talentos e a importância desses talentos que chegam à universidade e que vêm para buscar formação e informação e que acaba contribuindo para o retorno dessa sociedade depois que é a grande função da universidade, né? E o projeto dos professores já estou me adiantando um pouco, tem realmente uma relevância muito grande até para fomentar que outros como esse possam acontecer. Mas eu volto no projeto depois. Professora Raquel, te apresentar também, contar da tua trajetória, por gentileza. Tá bem, então. Obrigado pelo convite, né? Falando um pouco de mim, então, eu sou natural de Coxilha, bem lá no norte do estado, né? Uma cidade próxima de Passo Fundo. Sempre falo que é próxima de Passo Fundo, né? Porque é uma cidade pequena e poucas pessoas então conhecem. Sou formada em veterinária pela Universidade e também tenho uma trajetória pela UFSM, como a Márcia comentou, né? Eu fiz a minha residência, meu mestrado, doutorado pela Universidade Federal de Santa Maria, onde assim me abriu muitas portas, né, para pesquisa. Desde que eu me inseri na época da residência, eu já comecei a participar, né? A gente tinha um grupo que trabalhava, enfim, minha orientadora muito com essa parte de pesquisa, então me envolvi desde a época da residência. E então ali começou, né, a minha trajetória na área da pesquisa, posso dizer. E aí, depois que eu terminei, fui alguns anos, 5 anos quase, professora na Universidade de Caxias do Sul, né? E aí, em 2019, eu prestei o concurso aqui para a UFPEL, então, onde eu ingressei, né, a minha carreira como docente aqui na universidade. Acho que eu sou a que tenho menos tempo de casa, né, 6 anos agora, completei. E atualmente, desde que eu entrei na universidade aqui, então eu sou coordenadora adjunta do Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre, né, no NURFES, onde a gente recebe, enfim, animais silvestres, faz todo o atendimento na área aqui da região sul, presta, né, atendimento para esses animais, que é uma questão também que a gente entra muito hoje em dia devido aos impactos antrópicos, né? A gente recebe uma casuística muito grande desses animais. Coordeno além de ter a coordenação adjunta do NURFES, eu tenho um grupo de estudos, né, que a gente tem aí entre alunos de graduação e pós-graduação. Eu tenho em torno de 25 a 30 alunos, né, que eu coordeno. E o meu último desafio esse ano, acho que mais recente, né? Tá ouvindo a Márcia falar também, vai fazer um mês agora. Eu assumi a coordenação do programa de pós-graduação em veterinária. E isso, sim, eu acho que está sendo um desafio. Eu gosto de desafios, mas esse está sendo bem grande, né? Tem tomado bastante tempo, assim, da minha rotina. Mas está sendo importante, né? Acho que a gente sempre, quando aceita esses cargos... fui também chefe de departamento antes disso, que eu acho que já foi uma coisa que me agregou e, assim, não sofri tanto agora, sabe? Nessa nova transição, né? Mas é claro que são coisas novas, então estou aprendendo. Todo dia é um aprendizado diferente, né? Sempre brinco até assim, é uma sigla nova que a gente aprende, né? Tipo, meu Deus, o que é isso, né? Isso. Enfim. Sempre tem as siglas e vão mudando. E vão mudando, né? Enfim, é isso. Muito bom, professor. Obrigado pela apresentação e pela contar um pouco da sua trajetória. Da tua trajetória. Sua. Mas enfim, professora Marlete, nossa colega também aqui da Faculdade Veterinária, contar um pouquinho da tua trajetória, como é que tu chegas a ocupar a posição de docente e também exercendo pesquisa desde sempre.
Bom dia, então. Obrigada, pessoal, pelo convite, por estar aqui, então, nessa manhã fria e mais acolhedora, vamos dizer assim. O cheiro da comida já está chegando até nós aqui. Isso aí. E a gente já fica, né, mais à vontade para conversar e contar um pouquinho. E eu me sinto muito à vontade aqui e gosto muito de estar no campus porque me traz um pouco da minha infância, porque eu sou oriunda do campo, da minha família veio de fora, como a gente chama aqui, né? A gente diz assim, de onde são meus pais? São de fora. A gente fala isso, né? Então, meu pai é daqui de perto, a família dele de Arroio Grande, minha mãe do Herval, e vieram para a cidade, né? Como se diz, para uma vida melhor para eles e para os filhos. E nisso entra aquela família... né, que veio então desbravar o novo, e a gente foi criado então para estudar nas escolas públicas, que antes era algo que as escolas públicas eram melhores que as escolas particulares. Verdade, teve tempo. Então a gente tinha essa visão, né, que a gente tinha que ser, não tinha essa de, bom, escola particular é melhor. Hoje a gente tem um pouco de troca disso. Mas então eu estudei toda a minha trajetória em escolas públicas. E fiz também, como a Márcia, no meu caso foi a antiga Escola Técnica Federal de Pelotas, fiz Química. E na Química me foi o primeiro start de que eu gostava de fazer coisas tipo investigações. Então ali me surgiu, e eu nem percebia disso na época, me surgiu o que eu gostava de descobrir, de fazer experiências, de botar em prática a minha curiosidade. Sempre fui muito curiosa e sempre tive uma ligação muito forte com os animais. Acho que porque essa coisa do campo, né? Sim. Então eu era aquela que tinha sempre uma galinha sendo cuidada, um pato de estimação, um cachorro, um gato, alguma coisa desse tipo. Essa é a professora Marlete de verdade, e que se descobriu no meio da ciência, que se descobriu se formando em técnica em química, e fui trabalhar. Porque tinha que trabalhar, financeiramente precisava trabalhar. Eu fui trabalhar numa indústria, fiz o meu período fora, então, da academia, né? E a indústria química, mas eu sempre tive essa inquietação pelo conhecimento. E aí, nesse momento, também conheci uma pessoa que me acompanha até hoje, que é meu companheiro de vida, e a gente, muito novo, começou a nossa vida. A gente se conheceu, ele também fez escola técnica, a gente teve filhos nessa caminhada, e aí continuava a pessoa inquieta lá dentro que queria mais. Então, mulher, mãe, já com uma família, resolvi voltar a estudar. Então, larguei o emprego, fui corajosa naquele momento, porque financeiramente é difícil a gente largar algo que nos acomoda financeiramente. Larguei aquilo ali, vamos voltar a estudar com o apoio desse meu companheiro. Muitas vezes meus pais não entendiam, minha família não entendia o que eu queria, além, já estava bom, né? Mas para mim não bastava, eu queria mais. E eu queria mais por mim, por eles, né? E aí vim fazer então, aí meu marido sugeriu na época, faz direito, porque ele é formado em direito, né? Que a gente trabalha junto, faz alguma coisa junto, né? Não é a minha vibe, não consigo, até tentei, sabe? Deus me livre. Tá no meio daquilo. Eu dizia, eu não quero saber de burocracia, eu quero outras coisas, né? Eu quero veterinária, sempre quis veterinária. E vim fazer veterinária. No período que eu fiz veterinária, eu não tive as oportunidades que hoje eu vejo os alunos terem, como estamos aqui. Não tinha essa coisa de bolsa de iniciação científica, não tinha essas oportunidades de grupos de extensão, pesquisa. Era muito mais ensino a universidade, na minha época de graduação. Acho que também na tua, né? Já começava, mas muito timidamente, ainda os primeiros grupos iniciando, né? Em alguns locais, tipo biotecnologia, veterinária. Ainda não, ainda né? Não, né? Então não tinha isso, pessoal. Então eu hoje olho as oportunidades e sou uma pessoa que gosta de dar oportunidade, porque eu penso como eu gostaria de ter tido essas oportunidades. Acho que talvez fosse diferente ou não, né? Cada um com a sua trajetória. Claro. Então, durante a minha graduação, eu também já tinha meus 2 filhos mais velhos, então o que me sobrava de tempo a partir da graduação, que era o dia inteiro, era para cuidar da família. E muitas vezes eu também tinha dificuldades de aprendizagem, dificuldades, enfim, e não foquei nunca na ciência nessa época. Formei, fui trabalhar novamente, clínica de pequenos animais, enfim, vamos lá fazer o que a gente gosta. O mercado é difícil, né? Eu queria ficar nessa região e surgia aquela vontade sempre de mais.
Aí fui fazer curso de especialização. Aí meu primeiro curso foi na Escola de Saúde de São Paulo, uma especialização. Depois fiz uma segunda em produtos naturais, em homeopatia e fitoterapia. Eu sempre gostei também dessa coisa, ó, o campo, a planta, É verdade. o link da natureza. As origens. Nas minhas origens. Eu acho que isso sempre me levou num caminho, porque eu nunca busquei, pessoal, diferente talvez das minhas colegas, ou talvez da Márcia, né? Cada um com a sua trajetória, eu nunca busquei ser cientista. Aham. Eu fui cientista naturalmente na minha busca por aprender mais. E aí, então, fui fazer lá minhas especializações, depois ingressei no mestrado aqui, na UFPEL, e depois fui fazer o meu doutorado na URGS. E aí, então, no mestrado, foi só no mestrado, eu digo para vocês, que eu me descobri que eu gostava de fazer ciência. E descobriu pesquisadora. Que eu me descobri pesquisadora e que eu podia, porque também uma coisa muito importante, que eu acho que as mulheres principalmente têm isso, da gente não se enxergar naquele lugar. Eu não me enxergava nesse lugar. Pesquisadora é muito distante para mim. Eu quero aprender, mas pesquisadora é muito distante para mim. Então, essa foi... Aí depois já na universidade, também em 2009, né? Ingressei na universidade, aí nessa época eu estava muito envolvida já com a pesquisa, então no próximo ano eu entrei no programa de pós-graduação da veterinária, entramos no programa de bioquímica que a gente foi desenvolvendo junto, né? Foi a partir da especialização em fitoquímica que surgiu o programa de bioquímica e bioprospecção, por conta dessa especialização que existia, né? E aí fiz parte deste programa e também era colaboradora lá na URGS com o meu antigo orientador. E aí Professor Mário Meirelles, né? Não, lá era o professor Braga Mello. Ah, tá, mas aqui é o Mário, o professor Mário Meirelles, Isso, que foi um dos fundadores da pós-graduação da veterinária. É diretor depois. Depois diretor, enfim. O Mário foi uma pessoa muito importante na minha trajetória, porque hoje eu falo o Mário, naquela época era o professor Mário, né? E Deus o livre Mário, porque assim, ele nos mostrava que a gente podia fazer. Sim. E nos incentivava a fazer, nos largava para fazer, entendeu? Tu não deve nem saber, mas o Mário também foi importante na minha trajetória, que hoje não é para falar de mim. Sim, não, mas vamos conversar, né? Estimular, exatamente. Quando eu já, não fui orientado dele, né? Eu atuava em área distinta da minha formação. Mas com esse espírito motivador dele, né? De jovens que iniciavam como docente, a questão das funções administrativas, enfim. Também me ajudou muito no início da minha trajetória. O Mário, ele tinha um jeito diferente de ser. Ele era muito direto, muito sensível e muito... Talvez além até do que a gente tinha aqui dentro. A cabeça dele era um pouco diferente do que a gente tinha na universidade naquela época. Depois eu tive o prazer também de ser orientada do professor João Roberto de Braga Mello, lá da URGS. Ele ainda atua. Ele também foi chefe do gabinete do reitor, depois foi para o lado administrativo, mas me influenciou bastante. Ingressei então na universidade como docente e imediatamente me tornei chefe de departamento. Eu lembro disso. Também. Ganhou um prêmio. Porque é uma trajetória. Que bom. Daí imediatamente me tornei subchefe de departamento. A Raquel acho que foi assim também. Foi mais ou menos E assim. na sequência, chefe do departamento. E aí, programa de pós-graduação, colegiado. Então, me participei muito de quase todos os colegiados, de graduação, de pós-graduação. E depois, então, na sequência, vamos falar um pouco do administrativo, fui para a direção da faculdade veterinária, que também foi um grande desafio. Coisas que nos fazem crescer. Hoje eu posso dizer que a gente cresce em vários aspectos. Sem dúvida. E nesse paralelo aí, né, gente, coordenando o grupo de pesquisa, ensino e extensão, literalmente, porque a gente tem junto ali o hospital veterinário. Então a gente trabalha muito junto com os alunos. Eu tenho um projeto que me faz muito bem e que eu sei que eu vou me sofrer quando eu me separar dele, que é um projeto com a comunidade, aberto a comunidades carentes, que é um projeto de extensão, que a gente faz atendimentos semanais para esse público. E a gente tem projeto de ensino com os alunos da veterinária há muito tempo também, que a gente tem, acho que em torno de 40, 50 alunos toda semana ali no Felvet. A gente trabalha em todos esses pontos. E a minha nova
e mais atual atividade desafiante e encantadora é que me sobrou a coordenação do programa de residência de saúde animal Tá contigo agora. integrada à saúde humana. Então, eu faço poucas coisas nessa universidade. Vocês, mais uma vez, agradecer vocês tiraram um tempo, apesar que hoje é sábado, né? As professoras vieram participar da nossa gravação no sábado, tirando elas de casa. Isso. Mas muito legal. E falava de interromper, desculpa, Marlete. Não, Contando tranquilo, é para isso. E aí eu chamo carinhosamente esse programa da Pet Terapia. E tudo que envolve, de novo, eu me enxergo voltando para aquilo que eu gosto. Isso é muito importante a gente se encontrar dentro dessas... É trabalho, mas é um trabalho que te toca diferente. Verdade. Então isso eu acho que é uma das coisas, já que nossa conversa é a atração de novos talentos, já começar me apresentando e dizendo que se eu fui algum talento, se eu fui desenvolvida com um novo talento, foi porque a pessoa que talvez eu encontrei nesse caminho soube reconhecer em mim o que eu tinha para dar. E valorizou o que eu tinha. Porque eu não sou a clássica pesquisadora, eu faço pesquisa, mas não sou a clássica pesquisadora, sou extensionista, sou professora, faço graduação, eu sou diversa, mas eu tenho minhas preferências. Normal, como todos. E aí eu acho que quando tu reconhece as tuas preferências, tu trabalha muito melhor naquilo que tu tem para desenvolver. Perfeito. E se a gente parar para analisar assim, a trajetória de vocês três, elas têm muitas coisas em comum, né? Muito legal. E seja lá a professora Márcia na área que atua, que também tem um fundo de extensão, porque é uma formação que vai para o mercado, vai para a sociedade. A professora Raquel faz isso todo o tempo também, e da mesma forma a professora Marlete. Ainda que pesquisadora. Então, a gente acaba Esse meio tempo a gente é pesquisadora, E né? a extensão é importante para a gente estar frente ou junto aos problemas mais interessantes a serem estudados pela ciência que se desenvolve. Né? Eu acho que é fundamental. Não dá, eu, por exemplo, não consigo fazer toda a extensão que gostaria, porque realmente a extensão ocupa muito tempo e eu até já fiz mais extensão no passado. E também a gente não tem tanto apoio financeiro de parte alguma, né, para se fazer mais e mais extensão. Mas é algo, sem dúvida, que contribui para a pesquisa em muito. Né? Bom, eu achei que a Marlete tinha comentado o tempo que eu fui monitor. Eu ia, mas não quis expor a idade de ninguém aqui. E aí resolvi não deixar assim. Mas já que o professor instigou, né? Como muitos alunos aqui, né? A gente tem dificuldades durante a graduação, né? E eu tinha dificuldades em bioquímica. E o professor Márcio não tinha. Ele era monitor de bioquímica. Então ele ia lá nos dar aula de bioquímica lá, para a gente conseguir vencer aqueles desafios, né? Na época nós tínhamos uma professora que a gente tinha uma certa dificuldade de compreender onde ela queria chegar, né? E aí era difícil, bioquímica sempre foi difícil para mim. Não, mas era uma... Eu fui anos monitor do química, mas não isso com certeza deve ter te influenciado na tua carreira depois, total, né? Hoje eu trabalho com metabolismo animal. Com certeza. Total. E é quando a gente começa lá realmente a se descobrir. Descobrir, como né? um pretenso talento, né? Pretenso talento. Mas enfim, quando jovens. Mas já toquei no assunto e acho que próxima conversa, próximo papo que eu queria ter com vocês diz respeito a esse projeto. Quando a Raquel comentou que vocês iriam propor juntas, se não me engano, não sei se tem além da professora Karine e da professora Bruna, mais alguma outra colega, não me recordo. Temos Você várias. cita, então, só mulheres. Faça o favor de citarem depois, né? Vocês são as representantes hoje do projeto. Representantes. Porque, como eu disse lá atrás, né, o estudante chega cheio de dúvidas, como tu bem disse, acho que é normal de todos, né? Para onde vou? E a oportunidade de ter nos grupos ou em projetos, a oportunidade de conhecer melhor as temáticas que inicialmente nos atraem quando jovens, estudantes, é muito importante, né? Seja lá, aqui a gente está falando de pesquisa bastante, mas seja lá para fazer pesquisa ou usar, essa é a minha opinião, claro, daquilo que se aprende com a pesquisa para voltar para o mercado. Eu costumo dizer que no mercado, quem não quer se tornar um pesquisador vai o tempo todo resolver problemas e fazer projetos. Então, nada melhor do que na pesquisa institucional aprender um pouco como se organiza
uma metodologia de análise, etc. Tanta coisa que dá para falar. Portanto, é assunto para todos, porque no nosso tempo, vamos falar, né, Marlete? Das gurias. Das gurias. A coisa tinha uma certa separação, um certo ranço. Fulano é pesquisador, fulano não faz graduação, ou não atua na graduação, ou não faz extensão. E ficou claro pela conversa aqui que não é o caso mais de hoje, né? Nem de vocês e de muitos tantos colegas. Então, esse ranço, se ainda existe, eu acho que minimamente pode existir ainda, ele tem que ser derrubado, não pode mais, né, ter essa coisa. Porque eu digo em aula de graduação, do aula de clínica, né, que tudo que eu falar, alguém tem que ter estudado, senão é só a minha opinião e um achômetro meu. Né? Então precisa alguém ter pesquisado. E isso foi ao longo do tempo, tem sido, e com projetos como o de vocês, desmistificado. Então não sei quem quer falar do projeto inicialmente, podemos começar com a Raquel, depois os colegas contribuem. Eu digo, como é que nasce a ideia do projeto, no sentido de por que a atração de jovens talentos, enfim, como é que nasce a ideia de áreas que são afins, mas são distintas, né, as áreas que vocês atuam. Bom, então, a ideia do projeto surgiu, né, enfim, em função do edital que se abriu da universidade, que é o edital ProExt, e aí, em conversas, se pensou na ideia das colegas, até duas colegas que não estão aqui, que é a professora Karine e a professora Bruna também, de nos unirmos num grupo de mulheres e para mostrar o trabalho que a gente faz, enfim, dentro da universidade, né, nas distintas áreas, mas que, na verdade, se conversam super bem, enfim, que nós participamos hoje em dia, né, é mais encabeçado por ti, né, Márcia, da Feira de Ciências, né, mas nós já atuamos juntas, enfim, cada um dentro das suas áreas, mostrando, né, para esses jovens talentos, enfim, alunos, né, do ensino, né, ensino médio. Médio, né? Fundamental. Enfim, eu posso falar mais da minha área, né? O que é o projeto? O que eu atuo mais dentro do projeto, né? A gente vai dentro das escolas aqui do município de Pelotas, enfim, e além, também agora fomos para, Capão do Leão, e cidades próximas, né? Jaguarão, isso. Eu tenho uma dificuldade com as cidades aqui da região ainda. E com as ruas da cidade também. Então tá, só pra deixar claro. Só pra perguntar, tem avenida lá onde nasceu? Não tem. Não tem, porque talvez seja por isso. Enfim, e aí o projeto, né, enfim, é ir nas escolas, levar a ciência, mostrar o que a gente faz aqui dentro, né, da universidade, na minha área mais voltado para a área de animais silvestres, para conscientizar, enfim, a população, né, sobre a importância, né, desses animais, enfim, e aí disso é o que a gente faz quando atua juntas, em conjunto também, né, Marlete? A gente vai no Ceval, né, agora eu tava lembrando, são tantas coisas que a gente vai esquecendo, né, enfim, e a proposta do projeto é mostrar tudo que é feito por nós, nas diferentes áreas, enfim, né, nas escolas, em feira de ciência, né, como a gente fez já também junto. De extensão, né, basicamente extensão, onde juntamos várias coisas que a gente faz, e que só que agora a gente faz juntas. Muito legal. Organizando um cronograma aqui. Professora Márcia, tem a vontade. Eu ia comentar que a gente se juntou nesse sentido. Aí as gurias me procuraram, né, porque eu também tenho um projeto de extensão com essa escola aqui de entrada do Capão do Leão, né, a professora Margarida Gastal, que é uma escola de ensino fundamental, e ela também foi motivada, por isso que é tão importante as políticas públicas. Esse projeto ele foi motivado por um edital do CNPq, que teve para meninas e mulheres nas ciências exatas e engenharias em 2018. Aí eu vim, conversei, me apresentei na escola e fiz a proposta. Tinha a bolsa de iniciação científica júnior e tinha uma bolsa para professora, e ali tinha uma professora que tinha mestrado em toxicologia, se eu não me engano. Então foi uma interação super boa no início, deu certo o projeto, terminou o projeto, terminaram as bolsas e a gente seguiu, inclusive na pandemia. Então as meninas iam, porque dentro da nossa história eu também sou da campanha, né, do interior. Como que eu queria ser cientista, não sei nem se eu queria ser professora, eu fui descobrindo e foram os caminhos que foram surgindo. Então eu sou do interior de Canguçu, estudei numa escola muito parecida com essa aqui, que é uma casa adaptada, né? E na minha época era uma professora para 4 séries, então eu fui alfabetizada, assim. Aí quando eu estava entrando no 5º ano,
Meus pais mudaram para a cidade, que meu irmão mais velho já morava na casa dos parentes, aí eles iam distribuir todos os filhos. Então teve toda uma mudança para perto, meus pais moram numa chácara perto da cidade, não é? Sim, Nunca morei no centro de uma cidade, fora. exceto agora, né? Mas aí depois que eu saí de casa que eu fui conhecer o que era a vida urbana, porque eu sempre fui muito voltado pro interior. E aí eu sempre queria aprender, entender, eu gostava de brincar, de fazer perfume no fogão a lenha, pegava uns extratos, misturava umas coisas, às vezes era um terror dentro de casa, você né? me fez lembrar de uma coisa da infância, depois eu vou contar. E aí eu ficava pensando assim, aí todo mundo perguntava por que tu decidiu fazer química, né? Porque eu me formei em química na escola técnica, meus pais não tiveram oportunidade de estudar, mas fizeram tudo pra gente estudar, né? Uhum. E aí eu não sei como, mas eu sempre gostei de aprender, eu adoro aprender coisas de todas as áreas, tanto que eu fui contando, eu já trabalhei com isso, surgia, e aí um colega meu na época da escola técnica, ele disse, tem uma oportunidade de estágio lá no laboratório onde eu tô fazendo, não quer ir lá conversar? E eu morava em Canguçu ainda na época, aí eu disse pros meus pais, eu acho que eu vou ter que morar em Pelotas, porque eu quero fazer o estágio, mas não ganhar nada, mas eu vou. Aí minha tia me ofereceu um quartinho na casa dela e eu vim, assim, eu fui vivendo de favor, né, de um monte de gente. E aí eu fui pensando o quanto isso é importante, das oportunidades que a gente tem, das pessoas que a gente conhece, aí depois eu fui fazer faculdade, o professor Moacir Elias me ajudou muito também, eu fui fazer ali no laboratório de grãos, eu também trabalhei com parboilização de arroz, com toda a parte. Aí fui trabalhar na Josapar, fazer outro estágio do curso técnico. Então eu fui conhecendo áreas e pessoas que foram me levando para querer fazer uma pós-graduação, porque eu não sabia que existia mestrado, sabia. Aí conhecendo esse mundo da pesquisa, eu descobri que existia um mestrado, que a gente podia seguir estudando. Aí com isso, quando eu fui para a UFSM também, eu tive muitas oportunidades. Então era aquela pessoa, meu orientador foi muito assim... Ele dizia assim, tu é capaz, vai, que amanhã tem uma palestra para ir, não vou poder, vai lá, amanhã tem uma reunião, a gente tinha muito projeto com a Petrobras, amanhã tem uma reunião no Rio de Janeiro para apresentar os resultados do projeto, não vou poder ir, tu vai. E eu, como assim? E aí a gente vai se sentindo capaz, não era assim, eu tinha colegas homens no meu grupo também, sim. Mas já tinha esse incentivo assim, não, tu vai, tu consegue. Então eu acho que eu fui me deparando com isso. Aí surgiu um concurso de professor temporário na Universidade do Estado, na UERGS. Aí fui dar aula da parte de alimentos, que eu já tinha aprendido. Então tudo aquilo que eu fui aprendendo desde a minha... E depois veio a função da farmácia, que eu sempre gostei. Fui química da farmacopeia brasileira durante o doutorado, depois fui para o IMET como pesquisadora convidada lá no Rio para montar um setor de controle de qualidade, produção de materiais de referência. E aí eu ficava pensando, nossa, eu sempre gostei de aprender. E quando eu paro e olho o que eu escolhi para minha vida, isso, eu converso com as pessoas, estou sempre cheia de ideias. Os meus alunos dizem assim, ela volta dos congressos, a gente não pode falar com ela por uma semana. Porque eu começo a despejar um monte de, olha que legal. Sim. E essa motivação que quando a gente olha para aquelas crianças nas escolas, isso é muito né, legal. eles apresentando na feira de ciências, a gente olhar e dizer assim, poxa, eles estão descobrindo um mundo que a gente tem oportunidade hoje de mostrar que eles não tinham, né? E quanto antes descobrir, melhor, né? Quanto antes, melhor. E a gente começa a ver, nossa, eles se apropriam eles montam maquete, eles fazem, se apropriam, e aí é ensino fundamental, aquilo, numa escola que... Aqui é fundamental. Aí eu sempre seleciono todo ano 3 meninas na ciência, incentivo para jovens talentos na área de química. Elas vão para o laboratório, elas fazem experimentos, elas convivem com a gente, vão para a RU, e aí elas preparam o material e elas vão apresentar para os colegas em aula, para desenvolver essa capacidade do tu pode, né? Tu pode, tu é capaz. E aí para isso são meninas que são selecionadas. E a gente começa a ver, hoje eu já tenho, desde 2018, eu já tenho umas que estão na faculdade, né, em outras áreas, mas elas visitam, a gente até fez uma parte do projeto que foi avaliar onde estão, o que elas estão fazendo. Então a gente vê que esse incentivo de dizer tu pode, tu consegue, ou existe isso aqui, porque lá no interior a gente não sabia que existia, mal tinha uma TV. Eu ainda tive uma parte dessa sem TV também. Mas é isso, aí hoje a gente tem tanta tecnologia, tantas oportunidades, e às vezes a gente não consegue disseminar isso para aquelas pessoas e potencializar aquilo que pode estar dentro deles, né? Verdade. Então... Sabe que você sabe que eu, ou não sabe, a Raquel, acho que sim,
eu fiquei com uma invejinha de vocês com esse projeto, né? Poxa, uma invejinha boa, né? Mas a gente te convida. Tá? Não sei. Sempre cabe mais um. A gente pensou em fazer, ainda não foi possível, mas a intenção a gente criou assim, chamando carinhosamente de boinha, né? É levar o Boia Música e Ciência para as escolas. Então plagiando vocês. Para contar sobre ciência, a nossa, né? Que a gente faz em pecuária, desmistificar muita coisa que o excesso de informação nessas mídias hoje que a gente tem acesso, né? E são muitas, nem toda informação ela vem precisa, correta, e tem muita desinformação, portanto. E eu acho importante também, né? Por isso, bom, vamos fazer isso também. Então, uma das intenções é nós, mais adiante, poder levar o projeto, a parte musical também, né? Que afinal é arte, é cultura, e mostrar que tudo faz parte do nosso habitat, do nosso bioma, né? Que a gente está inserido. Mas, contando para vocês, então, foi uma ideia que surge a partir do projeto de vocês. Legal. A Marlete ia falar uma história quando a professora Márcia falou dos perfumes. A Márcia falou dos perfumes, eu acho que isso a gente tem que valorizar. Olha aí, ela fazia isso, e sabe o que eu fazia? O meu irmão mais próximo de mim, mais 2 primos, uma prima e um primo, nós tínhamos um clubinho. E a gente conhecia isso na infância lá, né? E a gente construiu aquele clubinho, né, da base, e ali a gente fazia experimentos, até que um dia a gente botou fogo no tal do clubinho. Então eu me lembrei disso. Nós roubávamos, entre aspas, tá, pessoal? Tá? Vamos botar isso, roubávamos aí açúcar das casas, porque era bem controlado, para fazer bala no fogo pra gente comer na sobremesa nas nossas reuniões do clubinho. Então, eu acho que uma das coisas que eu percebo não é assim comparar gerações, porque cada geração, eu acho, na minha ideia, que tem a sua valorização e o seu diferencial. Hoje a gente dizer, por exemplo, que essa geração que está aqui nos olhando, né, não tem valores ou não tem bagagem, isso é muito egoísta da nossa parte. São vivências diferentes. E eu acho que o que vai valorizar, né, para nós aqui é essa contato, essa troca. Hoje nós estamos aqui falando, um dia também ouvir vocês, para vocês verem as percepções de vocês. Na nossa infância foi muito raiz, porque não tinha as mídias, não tinha televisão, não tinha internet. Então, a gente deu espaço na nossa mente para desenvolver a curiosidade, aquela coisa que a gente relata, tinha que imaginar, né? Tinha que imaginar. Então, acho que hoje vai ser de um jeito diferente. Vai ser usando a IA, sabendo usar a IA, que vocês vão ter. Mas eu acho que é isso, cada um com as suas vivências. E eu adoro aprender com essa geração. Então, a gente aprende muito com eles, todo dia. Então, a parte de mídias, então, olha, venham ensinar. Porque por isso que a troca é tão importante. Essa troca é muito importante. Então, assim como nós, vamos dizer, como orientadores, como pesquisadores, temos, às vezes, que direcionar o caminho, vocês também têm que nos trazer isso, porque esse caminho tem que ser feito nós juntos, geração com geração. Então, essa coisa do novo talento é isso, deixar o novo talento surgir. Deixar expressado. Deixar se expressar. Criar o ambiente. A gente criar o ambiente e deixar mostrar. E ter essa liberdade. Eu acho que uma das coisas que a gente estava falando aqui, na verdade, a gente não é só pesquisador, né? No Brasil a gente tem esse perfil, né? Das pesquisas dentro da universidade serem com muito potencial, mas a gente se divide em todas as tarefas, inclusive as administrativas. Então, às vezes a gente tem pouco tempo. Talvez hoje vocês saibam mais da minha história que os meus 15 alunos do meu grupo que estão comigo hoje. Porque a gente se reúne para falar do projeto, para fazer não sei o que, para isso, para aquilo, né? A gente tem umas demandas e a preocupação que a gente tem, obviamente, quem está aqui, né? Vocês estão aqui, é que a gente tenha um profissional no mercado, que no final das contas a nossa função como professor, pesquisador, orientador, extensionista, é botar esse profissional qualificado e um cidadão, né? Que eu acho que a extensão tem essa troca também pra gente ir ali e saber, olha, tu tá nesse laboratório aqui com condicionador de ar, né? Mas existe o fulaninho que tá dentro da escola e a gente é cidadão para lutar por esse espaço melhor para eles também. Então, acho que a gente tem que ter a congregação de tudo isso que a gente faz
para que a gente pense no profissional que a gente forma, que a extensão faz muito isso, né? Que leve ele para a realidade, porque a gente fica meio alienado às vezes dentro de um laboratório, né? Dentro de uma realidade. Tudo ali com ambiente controlado, como eu digo. Quando a gente faz um experimento dentro do laboratório, bota na rua, é outra coisa, né? Claro. Então a extensão faz muito isso com a gente, mas eu considero que isso tudo é muito importante da gente ter esses espaços para conversar, que cada vez a gente tem menos. Eu acho que a troca de conversa, de se escutar, ela tá muito difícil hoje. E na nossa época, sentava perto do fogão a lenha, tomava um mate, conversava com as pessoas, escutava as histórias dos avós, né, de como era, que atendia lá cavalo, né? Então a gente foi criando, e vocês vão ter as histórias de vocês para contar também, e a gente também vai querer escutar, talvez né? o desafio deles hoje seja filtrar essa informação toda. Porque histórias eles ouvem das mais variadas. Muita gente não tinha acesso, né? O nosso papel como cientista hoje também é muito esse, né? Fazer com que as pessoas entendam esse filtro de como se apropriar dos dados, entender, né? Eu quero depois comentar uma coisa sobre a importância da extensão. Eu também. Tá, fala você então. Eu acho que agora, escutando a Márcia falar, me veio uma coisa na cabeça, assim, que eu acho que a extensão faz a gente, talvez, indo nas escolas, né? Tô falando, assim, da tua experiência. Faz a gente se aproximar daquilo que a gente viveu, do que a gente foi, da nossa raiz, né? E você falou uma coisa, Márcia, que foi da minha infância também, e que às vezes a gente acaba, né? Mas a minha primeira série eu comecei exatamente numa escolinha no interior, com as turmas compartilhadas, né? E minhas irmãs passaram por isso, né? Meu irmão também. E às vezes a gente acaba esquecendo, né? A gente até foi há uns anos atrás, agora a gente passou lá, era uma escola, era na entrada da casa dos meus pais, assim, tu tinha que ir caminhando, não tinha ônibus pra chegar, né? Então, eu lembro que eu botava depois, né? Fui estudar na cidade, tinha ônibus, mas enfim, tu colocava sacola plástica, eu descia com calçado, trocava pra não sujar, molhou, com orvalho, né? Tu passava no meio do campo. Então, são coisas que eu acho que daí a gente, quando vai pra extensão, assim, tu vê essas crianças, né? E mostrar que se você conseguiu, acho que todos conseguem, né? E uma coisa só te interrompendo, mas que me remete muito, assim, o valor do professor, né? Porque eu olhava aquelas professoras, no meu primeiro ano, eu tive 4 professoras, que eram umas meninas bem novinhas, que se formavam no magistério. Iam morar no interior, sozinha na casa que era a escola. E dava conta de alfabetizar, ensinar até o 4º ano. E olha o quanto a gente valoriza pouco o professor, e acho que por isso que eu admiro muito. E eu acho que eu me tornei professora gostando de aprender mais do que ensinar, mas valorizando isso. Poxa, é uma profissão tão importante, tão bonita na vida da gente, e parece que cada vez menos a gente dá esse valor, né? E aí tu olha o sacrifício que era pra gente, mas era pro professor também. Né? Imagina dar aula primeira, segunda, terceira. Imagina. Isso ainda existe, ainda é uma realidade. Ainda tem. Ainda é uma realidade. Sim. No Brasil E eu lembrei, quando tu comentou, aqui falando da extensão, né, da importância da extensão, que eu ainda disse, como é difícil largar e formar vínculos na extensão, né? E uma das coisas que me deixou muito, muito feliz dentro desse meu processo de trabalhar com extensão, inserida numa comunidade muito vulnerável, que uma das crianças que eu conheci, que seguiu indo lá, levando o seu cachorrinho, ela disse pra mim, como faz pra ser veterinária? Olha só. E aí eu disse, o caminho é estudar. Depois você vai descobrir como chegar lá, mas estuda e passa. E ela disse, tá, mas é muito tempo que eu tenho que estudar. Isso lá, e eu dizia assim, é bastante tempo. Mas aí tu vai estudar querendo estudar, porque tu vai querer ajudar os animais. E eu vou dizer pra vocês, hoje uma daquelas meninas é nossa aluna da veterinária. Legal. Que baita história. Então, assim, ó, ela passou, não vou citar nomes, mas ela, se ela tá me escutando, ela vai saber, ela passou por lá, a família dela era lá daquela comunidade, e ela quis, talvez a gente tenha influenciado nas escolhas dela, e hoje ela é nossa aluna do curso da medicina veterinária. Que bacana, baita história. É uma exceção? Talvez seja, mas é uma exceção, é uma vida que foi transformada. Mas provavelmente na nossa época nós fomos as exceções. Fomos as exceções, não tenho Da dúvida. minha turma, de quarta até o 4º ano, eu sou a única que, claro, cada um seguiu o seu caminho. Mas a gente também foi exceção. As exceções Épocas diferentes. em épocas diferentes. Muito bem, o papo tá ótimo, vamos seguir, mas eu quero, antes de dar sequência à nossa conversa, falar da boia, né, do evento. Olha, hoje, o que temos hoje, professor? Nós temos uma pesquisadora fazendo boia. Como é que é? É bondade. Tudo bem? Tudo bom.
professora Elisa é colega de grupo de pesquisa, a gente trabalha juntos, é professora, né, agora se apresenta mais, mas enfim, desenvolve pesquisa na área de clínica e nutrição. E gentilmente se dispôs, eu estou olhando para lá porque tem uma câmera que apagou agora, eu vou ter que cortar, botar um pedaço para lá, então eu vou olhar para cá, se dispôs, né, a professora Elisa, em fazer a boia, fazer a comida do nosso encontro. Depois ela vai, na sequência da sua apresentação, dizer o que é a boia, né? Para a gente degustar logo adiante. E também, para não esquecer, a Steph, né, que é a nossa mestranda, médica veterinária, que se dispôs a fazer a sobremesa, né? Que pela primeira vez vai ter sobremesa no boia. Isso é uma coisa de até aquele dia, né? Normalmente era só a boia, né? Hoje vai ter sobremesa. Tá evoluindo, né? Muito obrigado. Pessoal, olha, eu agradeço, Márcio, né, por essa manhã, né, de tanta coisa que a gente está escutando e também oportunizando para tanta gente, né, ouvir. Eu me voluntariei, de fato, para participar desse episódio Cozinhando, porque justamente eu queria estar nesse papo, ouvindo, né, vocês, a gente... Tu tá com os olhos cheios d'água. Eu falei pra eles ali. Eu sou muito chorona, tá? Todo mundo que tá aqui sabe. Mas assim, a gente tava conversando ali e eu falei pra eles, essas histórias emocionam de fato a gente, né? Eu vou dizer pra vocês que eu me espelho muito, e eu acho que a gente falou muito aqui em espelhos, né? Vocês se espelharam em várias pessoas que fizeram vocês, as mulheres e os pesquisadores, enfim, os atuantes aqui da universidade que são, né, por causa disso, né? Então, assim, eu acho que tudo na vida da gente perspassa, né, por isso, pela admiração que a gente tem pelas pessoas. E eu peço desculpas pelas lágrimas, né? Isso? Mas é porque de todos aqui eu sou a professora mais nova, então agora vou me apresentar decentemente. Eu sou formada aqui na Faculdade Veterinária, me formei em 2004, então já tenho aí mais de 20 anos de formada. Inclusive, o Márcio foi o paranico da nossa turma. Eu fui estagiária durante a faculdade já do Márcio, e a gente sempre teve uma boa relação. E hoje eu me sinto assim muito grata por ter conseguido um espaço justamente né, com pessoas que eu gosto muito de trabalhar. E a minha vivência, assim, ela não é muito... cada um aqui tem uma história, né, interessante. E eu também, a minha família, meus pais, eles tinham só o primeiro grau, né, e trabalharam desde muito cedo, né. Meu pai nasceu na Grécia e veio, então, com 1 ano pra cá, o meu avô fugido, né, da guerra, minha avó, ela acabou adoecendo no navio, né, então, quando eles desembarcaram, ela faleceu, ele foi criado por um tempo com alguns tios, né, que ele tinha no interior de São Paulo, e depois ele veio para Jaguarão para, de fato, encontrar o pai dele, né, e conhecê-lo, né, já tinha 10 anos. E a partir disso, que foi aqui em Jaguarão, enfim, meus pais se conheceram e foram para São Paulo para tentar uma vida, né, também melhor, né. Então, meu pai, na época, aqui em Jaguarão, tinha uma formação em eletrônica e foi para São Paulo e trabalhou por muitos anos na Philips. Ficou 30 anos trabalhando na Philips. E então a gente conseguiu, eu e meu irmão, nós conseguimos estudar, né, e hoje meu irmão trabalha na área de TI, e eu, como veterinária, também gostei muito sempre da área acadêmica, né, e acabei sempre tomando como objetivo, né, essa trajetória. E assim, essa comidinha que a gente vai comer hoje, né, ela é uma comidinha que eu apelidei de receita da Dona Beth. Eu tava tentando dar um nome, né, para essa comidinha, porque quando estudante,
eu tinha um namorado na faculdade, a mãe dele foi uma pessoa muito importante, assim, até pensando hoje, fazendo a comidinha que ela me ensinou, tava pensando nela. Uma pessoa muito importante no sentido de me acolher. A gente vem de outra cidade, né? Eu vinha de São Paulo, então foi ali que eu aprendi a estudar, aprendi a cozinhar, né? Foi a primeira pessoa assim que me falou sobre inteligência emocional, sabe? E assim, sobre os desafios que cada estudante tem quando se desprende da família, né? E tudo mais, e começa a tomar o seu rumo, né? Então hoje resolvi fazer essa comidinha que a gente deu esse nome carinhoso, a receitinha da Dona Beth. E espero que vocês gostem. Claro, vamos degustar na sequência. E como é que é assim? Não, surpresa. Não, vai, conta pra gente. Conta um pouquinho. Olha, ela é uma comidinha que é simples. Ela tem a base dela é frango. Eu prefiro sempre usar sobrecoxa desossada, que foi assim que ela me ensinou. E cenouras em cubos, que ficam assim meio al dente, né? Quando a gente vai comer. E banana. Olha que legal. Curioso. Leite agridoce, é uma delícia. Uma delícia. Maravilha. E depois vai pro nosso Insta, né? Vai lá a receita, da Dona Beth. Mas como eu falava, Márcia, assim, eu acabei não dizendo, mas eu fui contratada agora, faz o quê? Completando 18 meses agora de contrato. E então me considero assim uma professora iniciante ainda, né? Iniciando em todas essas atividades que a gente faz. Claro que eu já venho trabalhando nisso há muitos anos, né? Porque para chegar a de fato ser contratada, a gente passa por todos essas atividades, esses processos, mas eu ainda me vejo como uma iniciante e é muito importante a gente ter esses exemplos assim. E hoje o tema do episódio é justamente a atração, né, de jovens para a ciência e é isso, a gente atrai, nós nos sentimos atraídos sempre quando a gente tem bons exemplos, né? E quanto mais a gente mostrar para a sociedade ou estiver perto, né, dessas pessoas que podem despertar, né, com o gosto por aquilo que a gente faz, todo isso daí, essas estratégias são muito, muito bem-vindas, né, muito legais. E foi uma das intenções, como todo projeto de extensão tem essa característica de levar para a sociedade o que se faz na universidade, mas do Biomédica Ciência, da gente poder ter encontros como esse, para ser uma mensagem. A gente se encontrar também, e em contato, fica exposto, a universidade é isso, não é? Porque nessa linha do que a Elisa está falando, eu até tinha comentado com o Márcio antes também, porque a gente fala muito dos jovens talentos, óbvio que a gente quer agregar os estudantes de fora, receber mais pessoas, mas os jovens talentos que estão aqui, né, os nossos jovens professores contratados, a gente também precisa, que o Márcio falou da acolhida, né, que foi acolhida pelo professor Mário, é tão importante a gente chegar num lugar e se sentir acolhido. Eu não tive uma trajetória tão legal assim, né, porque, é claro, eu cheguei muito diferente do que era o habitual na química. Eu era uma mulher com esse meu jeito já de querer fazer e ninguém faz, eu faço. Então eu tive uma certa resistência. Eu comecei a liderar as coisas meio que... vamos criar o curso de farmácia, ok, vamos sentar, vamos fazer, vamos lá apresentar. Eu sempre fui muito assim, de querer e juntar pessoas para fazer essas coisas, né? Ter grupos. Eu sempre acredito muito em trabalho em grupo. E então essa acolhida é importante. Quando a gente fala em jovens talentos, a Elisa é um exemplo que eu acabei de comentar com o Márcio um pouquinho antes, de uma pesquisadora, né, que já era pesquisadora da universidade, né, e que agora é docente também, que está engajada. A gente faz chamadas para os editais. Eu tô aqui, eu quero ajudar, não sei o que eu posso fazer. E isso é tão bom e é tão importante porque a gente enxerga a continuidade. Então não é o jovem talento só de fora que vem ou que está na graduação que a gente quer agregar na pós, ou da pós que a gente quer, né? Claro que a gente sempre vai vender que a nossa profissão a gente é apaixonado por o que faz, e é óbvio que a gente vai mostrar, né? E acho que uma das coisas que a gente fala muito nos grupos tem a parte ruim, como toda profissão, tem a parte pesada, o dia que a gente tem vontade de desistir, mas quando a gente olha depois que a gente superou a primeira chefia, a primeira coordenação, a gente começa a ter mais autoconfiança
E a gente aprende a gostar das coisas, né? E entender que tem uma parte, toda profissão tem uma parte que é mais difícil, mas essa parte é boa. E quando a gente consegue ver os jovens professores agora falando, né, se agregando nesses nossos grupos, isso é essencial para a continuidade e para a nossa troca, porque a gente precisa estar nessa troca, enxergando as demandas dos mais novos, né, agregando os que já têm mais experiência. Então a Elisa é um exemplo dos jovens para nós, pelo menos na minha percepção, hoje como coordenadora de pesquisa, que está super engajada e cheia de energia, né? E isso é tão bom quando a gente vê as pessoas assim. Então... Só para complementar, assim, a gente falou então no espelhamento, né, que eu acho importante para essa atração, e também outra coisa que eu acho fundamental e que leva a gente, né, para esse caminho é a curiosidade, né, científica. A curiosidade, que nem vocês estavam falando ali das experiências que vocês faziam mesmo sem saber, né, que estavam fazendo ali ciência. Então, eu acho que também fica como uma missão, assim, para cada um que tenta atrair, né, novas pessoas para a área da ciência, isso de, principalmente nas crianças, né, e até nos nossos filhos, né, Márcia, a gente às vezes conversa bastante sobre as meninas. Eu tenho uma filha de 8 anos e eu percebo que é nato do ser humano essa curiosidade pelas coisas. Então é a gente incentivar. Né? E trazer, né? Se a gente pode, como a Márcia falou, trazer para o ambiente, mostrar, né? Proporcionar isso para eles é fantástico. Elisa, eu lembrei de uma coisa que tu disse, que ia fazer um comentário, porque tu disse assim, eu estou iniciando. Só que daqui a pouco tu vai descobrir que tu tá sempre iniciando. Ai, meu Deus. Tu tá sempre iniciando, Elisa. Quando tu pensa que tu fechou, agora eu não vou iniciar mais nada, tu tá iniciando alguma coisa nova. E isso é fundamental, assim, depois tu começa a entender, eu acho que eu sou a mais velha aqui do grupo, que faz parte... experiente, professor. Também, talvez. Que faz parte da vida iniciar alguma coisa. E agora tu comentou da tua filha, o Márcio, dos seus filhos. Talvez, sem querer, querendo, eu tenha influenciado os meus filhos. Por quê? Eu fazia mestrado com 2... Bom, eu fiz a graduação com 2 e fiz mestrado com o 3º. E eu tinha... O meu orientador era super top. Só que eu tinha que me virar. E nós tínhamos um experimento aqui no campus Capão do Leão com as cachorras que ficavam aqui no antigo canil, que é aqui no fundo do hospital veterinário. E aquelas cachorras ficaram comigo 10 meses. E aí todos os dias tinha que vir limpar aquelas cachorras, alimentá-las, cuidar das cachorras. E adivinha quem é que vinha no fim de semana? Os filhos. Então, vamos brincar no campo. Crianças, vamos brincar no campo. E aí eu trazia os meninos, eles vinham, os 3 juntos, meu marido vinha. Então a família também tem que entender em que contexto que tu está inserida, porque às vezes o teu marido mesmo, afinal de contas, tem o outro lado, ou a tua pessoa, a pessoa que está contigo, o teu amor, tem que saber, enfim, sou parceiro disso. Porque senão tu tá vivendo uma coisa e os outros estão vivendo outras e isso não se mantém, essa relação, né? E algum deles seguiu o caminho? Então, isso que eu ia comentar agora, professor Márcio. O meu mais velho não, veterinária nem pensar. Amo animais, mas não, mãe, todo dia cuidar daquelas cachorras não. O meu segundo também, mãe, nem pensar, nem quis fazer veterinária. Amo os animais, mas fazer veterinária não se despertar. Mais velho sempre gostou da parte de biologia, mas acabou fazendo direito, que nem o pai. O segundo fez odonto, né? E estão todos bem, já fizeram mestrado. O segundo já terminou o mestrado, talvez para fazer um doutorado, não sei, não sabe ainda porque trabalha. E o terceiro, que é um bebê da casa, ele fez educação física. E ele formou agora em maio e ingressou no pós-graduação da Epidemia em março. E aí, então, ele foi pro lado da pesquisa. Eu acho que talvez tanto me ver nisso. E eu não imaginava o quanto eu tinha influenciado ele. Nessa, num programa tão conceituado. E até uma coisa assim que talvez eu também não tinha imaginado que ele tinha esse sonho. Não tinha essa percepção.
Enfim, a gente influencia o tempo inteiro até sem saber. É verdade. E a gente está sempre influenciando, né? Maravilha. Professora, eu vou te liberar para te dar sequência, já está tudo meio pronto, pelo que eu senti pelo cheirinho. Cheirinho. A gente chama para A gente vai fazer o arrozinho. os colegas agora, ajudam e as colegas a servir. Que a gente Professora, fala mas antes bastante, disso, né? depois nós vamos ter o nosso papo, tá ótimo, mas a gente tem que. A Marlete tem compromisso também, senão Tem, ela hoje eu tenho uma festa junina, não Olha, posso perder a festa junina. E convidar o Gustavo para fazer homenagem às professoras e a todos que estão acompanhando o episódio, fazer uma música, né? Para nós termos nosso momento música também no nosso bate-papo. O violão do Gustavo está ali? Tá. Acho que o Gustavo vai ter que sentar aqui talvez pelo microfone, Lisa. Pode sentar do ladinho ali, ó. Ou onde quiser, né? Aí só pelo microfone tá mais perto. Sentar aqui assim na frente. Gustavo, mesmo dos primeiros episódios, esse sofá é meio fundo, meio. Tá. Ele faz as gravações, como quem acompanha os episódios sabe. Além de amigo, compadre, é um exímio músico, referência nos festivais ativistas do estado, que tu tá em que ano do curso de música? Eu sou formado já. Mas que valeu. Ai, ai. Agora foi só pra te provocar. A provocação. Eu achei que tu ia. Eu achei que tu tava na final. finaleira. Não, mas já então formado em música aqui na Isso, aqui na né? Universidade Federal de Pelotas, isso. E veio de Cruzeiro do Sul. Encruzilhada do Sul, inclusive. É nosso compadre. Nosso compadre. Também é comigo. Também é comigo, né? Tudo agrega um pouquinho. Tô brincando. E muito obrigado novamente por estar ajudando a gravação num sábado, né? Enfim. Claro. E te dispondo também a mostrar um pouco da tua arte novamente. Eu que agradeço o convite hoje de participar desse 8º episódio, estar aqui entre as professoras e contigo e toda a equipe do Boa Música e Ciência, sempre aprendendo um pouquinho de outras áreas, né? Eu também aprendo Sempre muito. muito bom. Legal. Tenha bondade. E eu preparei hoje para ti, Guria, uma música que é original para acordeon, né, para gaita, mas eu fiz um arranjo de violão hoje para tocar ela aqui para vocês. Eu saí tentando não mancar muito, eu tô com o pé machucado, mas aí passou uma muleta pra frente da câmera, então todo mundo já entendeu que eu tô
manco. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, eu agradeço. Por estar sempre conosco apoiando. Tu que é filho da casa também, né? Afinal, estudou na universidade. Quantos anos é o curso de música? Em torno de 4 anos. 4 anos. Música ainda não tem pós em nível de mestrado, né? Que eu saiba. Acho que não, né? das artes, eu não sei, não, acho que não. De artes ali eu não sei isso, acho que não. Maravilha. Bom, rumando para o final da nossa... A comida já está... Maravilha, então. Para o final do nosso encontro, né, do nosso episódio, eu quero novamente agradecer muito a vocês. Me tragam umas canecas. Agora já não disse que é caneca. Presentes. Tem também para a Elisa, para a Steph e para o Gustavinho também. Botei os nomezinhos. Não, essa é da professora. Essa é, quem sabe, daqui uns anos, professor Steph. Da professora Elisa, aqui. Vai lá, Rafa. Não vai. Ai, muito obrigada. Professora Raquel, professora Marlete. Obrigada. A professora Márcia. Abri, né? Aqui da professora Márcia. Da professora olha Elisa só. e da Steph. Steph que alcança. Manhã especial, né? É uma lembrança nossa de agradecimento por vocês terem se disposto a estarem conosco, contar da trajetória de vocês e também do trabalho de vocês, né? E ficou muito claro a quantidade de atividades que todas têm, que desenvolvem a importância Linda, obrigada. como representantes, né, de outros tantos docentes que também atuam e lutam no dia a dia pela universidade, né? Como a gente falava antes com a Márcia da gravação, às vezes botando dinheiro no bolso, enfim, dando um jeito das coisas acontecerem da melhor forma. Né? E usufruindo de recursos como esse, eu falava que a quantidade de recursos para extensão realmente não é, né, aquilo que a gente desejaria, mas editais como esse que foi mencionado, que vocês concorreram e foram aprovados, são realmente fundamentais, é recurso público levando a universidade para a sociedade. Isso eu acho muito importante. E temos que ser, mais que defensores, brigar para que outros tanto possam aparecer em áreas variadas, porque é o papel da universidade, acho que se completa, né? A extensão. Senão a gente fica isoladinho atrás dos muros da universidade e pouco se expõe, né? Então realmente é importante que ações também institucionais aconteçam para que aqueles professores que desejarem possam ter essas atividades de extensão executadas. Eu queria encerrar... claro, com as considerações que vocês, antes de degustarem o prato, desejarem, mas que mencionasse o que de inovação vocês têm feito, que a gente fala muito, hoje já não mais tanto do tripé, né, ensino, pesquisa e extensão, mas hoje temos um quarto pé, né, que é o da inovação presente nas instituições públicas, também nas privadas, obviamente, mas como algo fundamental para o desenvolvimento dos jovens talentos, que amanhã depois serão empreendedores, trabalhando na área de gestão em seus negócios ou nos negócios de outros, e também gerando produtos, gerando soluções alternativas para a sociedade. Afinal, a gente precisa dessa estrutura que se tem no país também gerar esse tipo de, mais que conhecimento, de alternativas de solucionar problemas. E a inovação, acho que, penso eu, né, tem esse papel fundamental, é trazer soluções para pequenos ou grandes problemas que a sociedade nos apresenta. É um caminho novo nas instituições brasileiras, né? Mas ele existe. Hoje, por exemplo, nós temos, acho que nós vamos para o 9º ano, 8º ano, posso estar a Pró-Reitoria, que hoje é uma superintendência, né, coordenada pelo nosso colega Vinícius, de inovação, ou seja, um pedaço, né, um segmento da gestão dedicado a cuidar da inovação. Isso tem acontecido, Brasil afora, obviamente em níveis diferentes, mas com essa contribuição fundamental também. Ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação. Então eu queria ouvir de vocês o que vocês têm feito. Eu sei que as 3 colegas atuam, né, em diferentes segmentos, nós fazendo inovação, e até para a gente conhecer também esses projetos e difundi-los. Pode ser para nós, estou fazendo meio aleatório, que nem a roda de mate que eu me perdi faz tudo bem. Não, eu acho que, bem, primeira coisa que eu fiquei pensando, né, o Márcio falando e da nossa conversa toda aqui, que cada vez mais eu fico muito feliz de ter me formado em química, né, porque as pessoas pensam o que um químico, uma química faz, né, e a gente permeia por todas as áreas, né, então a gente eu trabalho com a parte de desenvolvimento de método, então eu estou sempre atendendo demanda de alguém. Alguém chega lá, eu tô com um problema para fazer não sei o quê. Pode tentar? Posso tentar. E a gente acaba inovando muito por demandas, né? Então hoje, pensando assim, para resumir um pouquinho das coisas que a gente faz,
e dando uma ideia de inovação. Na química, com a pós da química, a gente desenvolve métodos, então a gente usa muitos recursos com radiação micro-ondas, ultrassom, para desenvolver métodos mais rápidos, mais limpos e tentando atender demandas, né, para vários tipos de análises, determinando concentrações mais baixas, alguns marcadores de coisas que a gente não tinha possibilidade com as instrumentações até então. E aí, uma parte dessa pesquisa a gente usa, por exemplo, lá na bioquímica e bioprospecção. Então, a gente tem ideias de ter novos marcadores para fármacos, para doenças, né? Então, ingere um medicamento e a gente tentar mapear onde que ele chega, quais os efeitos que tem de alterações, principalmente com a parte elementar. Então, isso também é uma inovação. E na parte de alimentos, né, que eu voltei lá para a minha história bem do comecinho, na ciência e tecnologia de alimentos, a gente tem usado a radiação micro-ondas e ultrassom em processamentos de alimentos, tentando ter alimentos mais nutritivos. Então, voltei a trabalhar com arroz, né? Então, a gente teve um trabalho com o professor Maurício, que foi fazer o processo de parboilização do arroz em micro-ondas, com situações extremamente controladas, e passar um processo de 6 horas para 30 minutos. Né? Agora a gente está na ideia de reduzir a quantidade de água do processo, que é, né? Então a gente pensa muito nessa parte de sustentabilidade, e a química é muito envolvida, porque as pessoas pensam em química como uma coisa ruim, né? Mas a química em si existe, a bioquímica existe para nos ajudar, né? E a gente vive a química todos os dias, a gente tem que entender os processos e tentar melhorar. Então a gente faz essa parte de parboilizar o arroz, e tem vários estudos que a gente tem feito com isso, tentando ver os níveis de arsênio, que é um problema dependendo do lugar do mundo. A gente tem uma parceria com o professor Luiz Ávila, que era daqui, que hoje está nos Estados Unidos, a gente tem um projeto com eles. E também a gente faz uma parte que é usar as ondas ultrassônicas para fazer a germinação do arroz e tentar melhorar a quantidade de compostos bioativos. Então isso também é uma inovação que a gente tem nos processos de germinação, para a gente atender, né, a demanda da população mundial, porque muitas ingerem, né, uma quantidade significativa de arroz, inclusive nós aqui no Brasil, e tentar então que esses alimentos eles sejam mais nutritivos, né? A gente preocupa às vezes em aumentar a quantidade de produção, mas a gente também tem que ter essa qualidade nutricional envolvida. Então a gente tem algumas coisas na parte ambiental também. A gente tem uma parte com algas da Antártica, um projeto em parceria com um professor da USP, em que a gente faz comparações com o ambiente antártico e a nossa costa brasileira. Agora a gente já está expandindo esse processo lá com o pessoal do sul da China, para a gente tentar ver níveis e tentar ter marcadores do que vem acontecendo, né, nessa parte de mudanças climáticas, né, do ambiente que a gente vive. Então a gente tem tentado trabalhar de uma maneira resumida nesses projetos, assim, inovando nessas áreas. Que maravilha, quanta coisa que a gente também, eu particularmente não conhecia, né, que tem a relação até com as coisas que a gente faz. Isso, É muito bacana saber. Professora Raquel. Bom, eu posso dizer que eu comecei a me aventurar nessa área de inovação, né, algo que acho que a gente vem de uma formação, né, mais voltado para pesquisa, não que não seja pesquisa, mas a gente não foi preparado para isso, né? Verdade. Então, eu confesso que eu comecei recentemente nisso, tem alguns projetos hoje em dia, com os meus alunos ali da pós, e são todos voltados para solucionar, enfim, problemas mesmo na área de animais silvestres, né? Que a gente tem algumas avaliações que são bastante subjetivas, né? Um desenvolvimento de um protótipo que a gente tem para avaliar o score de condição corporal desses animais, é um deles. E o outro projeto, sim, é o desenvolvimento de um aplicativo, que ambos, né, são voltados para problemas reais que a gente tem, que a gente identifica isso, eu acho que é através da extensão, né, e da pesquisa que a gente vem fazendo, sem sombra de dúvida, que é isso que eu acho que é o fundamental, né, a gente identificar o problema e aí buscar a solução. E aí, esse outro, realmente, acho que, assim, é algo que que acredito muito, né, em cima do que a gente vê, que é o desenvolvimento de um aplicativo, que no futuro, o que a gente busca com esse aplicativo, né, que a população se envolva para alimentar, para a gente ter esses resultados, que é em relação aos atropelamentos de animais silvestres, né, nas rodovias. Que o que a gente tem hoje em dia, a gente sabe que esse é um problema bem grande, o atropelamento de animais,
mas que a gente não tem números precisos, sabe? Então, com o desenvolvimento desse aplicativo, a gente inicialmente pretende mais regional aqui, né? Mapear esses locais e principalmente mapear os locais, né? E a gente gerar informações para a população para que a pessoa saiba que aqueles pontos críticos ali a gente tem um maior número de atropelamentos. Eu não posso falar muito, mas enfim, esse aplicativo, uma das funções dele vai ser informar o condutor que naquele espaço ali talvez tenha uma maior probabilidade de passar um animal silvestre e ser atropelado, né? Então, entre outras coisas, né? Mas esse eu acho que assim, hoje é o principal. E também agora a Márcia falando, a gente tem alguns projetos, né? Usando os animais silvestres aqui da região, utilizando eles como bioindicadores, né? Dessa contaminação, poluição, enfim, ambiental. São as linhas assim que a gente vem trabalhando. Então, Maravilha, enfim, é isso. muito bom, professora. Professora Marlete. Bom, como a Raquel comentou, a gente, no passado, a gente não pensava em inovação, né? A gente pensava em pesquisar e pronto. Pensava, bom, vamos produzir isso e vamos publicar. E ponto, né? E aí acordamos para uma nova realidade que é super importante. E a gente tem trabalhado muito a partir também do desenvolvimento da minha pesquisa de doutorado na prospecção de produtos naturais. Então, eu tenho trabalhado nisso, no programa de bioprospecção a gente trabalhou muito nisso, trabalha ainda. A gente tem participado de alguns editais nesse sentido, tem tido alguns financiamentos. Então, a busca de, como eu sou da área da clínica terapêutica especificamente, da busca de opções mesmo, de novas visões aí dentro da área de produtos naturais para vir contribuir com esses tratamentos, com as doenças, com os problemas que a gente tem. E participado assim, de alguns editais, por exemplo, de desenvolvimento de novos insumos para ser utilizado então na nossa prática clínica. Por exemplo, desenvolvimento de vacinas. A gente tem um problema aqui na região muito grande, que é uma doença fúngica, que eu trabalhei muito com micologia, foi a minha área, o embrião na pesquisa. Então, a gente tem que resolver esses problemas de alguma forma, né? E a gente tem buscado alternativas nesse sentido. Então, eu faço parte de um projeto com outros colegas na busca de uma solução aí em termos de vacina para isso. E a gente vai caminhando, se descobrindo. Não tenho grandes projetos ainda na inovação, mas participo de alguns projetos. Então, nesse sentido de novas opções terapêuticas, principalmente focado e ancorado nos produtos naturais, que tem muita resposta para nos dar aí. Tem muito que caminhar. Com certeza. E, como eu disse, a inovação é algo novo, né? Para todos nós e demorado, não se chega... Antes fosse, né? De cada projeto chegasse um produto. Um produto e patente, pronto, numa patente. É um pouco mais demorado. Mas é um investimento na ciência básica que a gente faz aqui, que algumas coisas vão gerar produtos, mas a geração de... ciência. O nosso papel é esse, né? Pegar o investimento e gerar conhecimento. Se esse conhecimento vai virar um produto, depende da demanda do mercado, depende da questão de tempo, né? Tem outras coisas, mas eu acho que o nosso papel principal é esse, né? Pegar o investimento que a gente recebe em termos de bolsas, de recursos e gerar esse conhecimento que a gente vê todo dia e que em algum momento ele pode ficar ali paradinho num artigo e daqui a pouco alguém ir lá e usar aquele fundamento para desenvolver resolver uma demanda, né? Exato. Então a gente está muito alinhado com isso, porque a gente também fica numa preocupação muito grande, né? Que não está inovando, mas a gente recebe um investimento que a gente gera uma coisa muito importante para o país, que é o conhecimento, né? Essa é a base para todas as inovações que vão surgir. Eu queria complementar a professora Márcia, é que a UFPEL é uma das maiores universidades em termos de patente, de depósito de patente, que às vezes a gente não sabe, né? Então, nesse período tão pequeno, a gente também está conseguindo, mesmo com todos os desafios, está conseguindo fazer isso aí, né? Então, acho que isso é importante também da gente destacar da qualidade da nossa universidade em termos de patentes. Nossa, é verdade. E que é um passo para começar a transferir no futuro essas tecnologias. É um passo importante, difícil, demorado, mas é que é parte do processo de fazer inovação. Também a gente, dentro do que entende da difusão do nosso projeto Boa Música e Ciência, é de poder divulgar ações como as de vocês, para que não só da extensão, isso que tanto se falou aqui, fundamental, básico, enfim, necessário, mas que a sociedade também veja na universidade potenciais projetos, pesquisadores e pesquisadoras que possam fazer essa conversa, como já tem muita coisa acontecendo na nossa universidade, que a gente tem ciência
por estar vivendo a universidade no dia a dia, que já acontece em vários setores, né? Tem que acontecer mais? Sim, é uma questão de tempo. Como vocês disseram, a gente não aprendeu inovação nas nossas... Ou raros puderam trabalhar com inovação nos seus projetos de doutorado, mestrado, enfim. Bom, vamos servir então as colegas, e aí não tem problema passar na frente da câmera, é tudo muito informal, pode fazer. Está terminando? Tá. Então a gente adianta as considerações finais, né? Enquanto chega o prato para nós degustarmos. E a sobremesa é durante o episódio e depois. Você vai querer também uma avaliação da sobremesa. Por que ela não fala da sobremesa? Tem que falar da sobremesa. Eu ia chamá-la no final. Quais são os pratos? Aí tem a sobremesa. É a surpresa. Ela vai ter que contar o que é a como eu disse, surpresa. veterinária, hoje mestrando em zootecnia, orientada do nosso comitê aqui de professores, mas com a titularidade do professor Delpino na orientação, Francisco Delpino. Também foi colega lá na Bioprospecção, lá junto conosco lá. Stephanie, antes de nós encerrarmos então com os comentários finais, o que fez sobremesa? Todo mundo. Tem gente, né, Gustavo, mais interessado. Eu fiz uma torta de bolacha. É tipo um cremezinho assim, frio, não vai no fogo nem nada, de nata com leite condensado e coco. Olha, que delícia. Quanto que tu tá achando do mestrado? Como é que tá essa experiência? Afinal, tu te formou e já deu sequência, né? No mestrado, como é que tá sendo, aproveitando que tu veio falar com nós? Tá sendo bem desafiador também, é bem diferente da graduação, né? A gente está acostumado a fazer iniciação científica, mas as metas são diferentes, né? A gente fazer uma pesquisa assim demanda muitas pessoas, é bem... Ainda mais na nossa área, né? É todo tempo, sempre 365. Tu precisa de muitas pessoas, tem sempre muitas pessoas envolvidas, e eu achava que não ia ter tanto esse desafio assim de conversar. Por exemplo, a gente orienta muitos graduandos também, né? A gente tá sempre junto, e é aquela coisa assim de tu não saber muito bem como tu vai chegar para falar isso para aquela pessoa, sendo esse desafio de gestão de pessoas. E a parte da científica, assim, a gente busca, pesquisa e estuda bastante, porque a gente gosta do que a gente faz, senão a gente não fazia pesquisa, né? Tem que ter essa paixão. Tá bom, vamos encerrar então, já que estão servindo os pratos, né? Professora Márcia, tem que começar agora começa pela Marlete. Pode ser então, Marlete, vamos começar pela Marlete, verdade. Comentários finais que queira fazer, enfim, e reforço os agradecimentos. Eu também aprendi com vocês aqui, e isso que eu falava de difusão, da gente se conhecer, isso é algo que talvez a universidade precise. Não estou falando do nosso projeto, mas mais espaços para a gente se conhecer, que acaba planejando. Olha que bacana. Legal. O CIEP é uma forma de a gente conhecer o que os outros fazem. Mas é muito corrido. E outra, a gente faz tanta coisa que às vezes esquece de comunicar, né? De difundir. Né? Eu vi particularidade óbvia na área da tua atuação, também na área de produção animal, bovinos que a gente atua, é algo sendo muito discutido e já existe de verdade, não é uma coisa do futuro, já é realidade, né? A professora Raquel falava dos biomarcadores, né? Bioindicadores ambientais, que nós que trabalhamos com agro temos obrigação de entender como é que isso se dá, né? Para o bem das questões de preservação, das questões ambientais, não tem como dissociar isso mais, né? A produção animal tem que estar preocupada com isso, e está, na verdade, né? Então, um projeto tem similaridade, ou seja, como as coisas conversam, na área da professora também, de alimentos, de diagnóstico, de metodologias, enfim, como as coisas podem se conversar. Né? E assim tem funcionado a universidade, a gente falava antes do episódio, nos grandes editais, acaba que a gente se encontra, né? Com colegas de outros cursos e outras unidades, para ver o que tem de particular. Ontem eu conversava com um colega da biotecnologia, com esse objetivo, o que tu faz por vocês e o que a gente faz que pode se conversar. Foi uma reunião muito positiva ontem com o colega Luciano lá da Biotec. Professora Marlete, já falei demais, mas a gente se empolga, né? Por aí ficar o mais perto possível. É muito bom esses espaços. A gente, quando é convidado, vamos ser bem sinceros, a gente tem aquela tendência de dizer, não, no sábado não, porque a gente já trabalha tanto, né?
Mas vale a pena a gente sair da casa, sair da caixinha, sair da acomodação e fazer algo novo. Ainda mais no dia frio Num como dia esse. frio como hoje. Então a gente está fazendo algo novo, eu agradeço imensamente por estar aqui, foi muito bom conversar com as colegas, com vocês todos, estar com vocês aqui. Vai ser melhor ainda agora quando eu começar a degustar essa comida maravilhosa e provar a sobremesa. Eu acho que vai ser muito bom. Mas eu, para finalizar, assim, já que a gente está tendo esse espaço, essa conversa, e que a gente pode talvez passar alguma coisa para os colegas e para quem está nos ouvindo, eu gostaria de dizer que tem muitos momentos também desafiantes, que não é só momentos tão bons assim, tem momentos que a gente está muito cansado e tem momentos que a gente quer desistir de tudo, sendo muito sincero, eu não vou fazer mais isso, eu estou cansada, não quero. Quando vocês tiverem essas sensações, aceitem isso, porque a vida é essa, a gente não está o tempo todo feliz e satisfeito. A gente não está só com alegrias e só coisas boas. Pode começar daqui em Tem dias difíceis, né? Então, meu recado é, quando a gente tiver esses momentos assim... Muito obrigada. Obrigada. Que a gente possa, então, ter um espaço para descansar, não desistir. Então, às vezes, só o que a gente precisa para ter energia de novo, ter novas coisas, ter novas ideias. É um momento, às vezes, de relax, de sair um pouco fora da rotina, descansar um pouquinho. Então, acho que isso é muito interessante da gente se dar por conta dos momentos que a gente está muito desgastado e que a gente precisa dar uma parada ou dar uma renovada. Então, se permitam também ter esses momentos na vida de vocês. Ter um momento à tardinha que vocês vão tomar um mate com um amigo, ter uma caminhada no sol, ter uma boa música, ter uma boa noite de samba, diversão, o que vocês gostaram, música gauchesca, o que for, porque isso renova, isso oxigena, isso faz parte dos nossos momentos da nossa vida e a gente precisa. Eu já comecei a degustar. Já começou a degustar, Tá, agora eu mas vou vamos falar agora. Então eu vou calar a boquinha e vou degustar Ele também. nos colocou aqui. a falar e nos deu Normalmente É pra eu falar ou é pra depois. Eu como depois. degustar? A Marlete já pode estar liberada. Então, vou degustar aqui, bom, vou degustar aqui. eu também gostaria de agradecer, acho que foi super legal, assim, a gente conhecer, né, as histórias que são bem parecidas, na verdade, nas suas origens. Eu acho que é uma das coisas que, pelo menos eu pude perceber aqui, né, todo mundo veio meio que da mesma origem, nós três. Então, acho que isso é bem legal, acho que isso, às vezes, faz a gente entender algumas coisas, né. Antes de mais nada, de finalizar, a Elisa se emocionou, não vou me emocionar. Deixa eu respirar, né? Mas eu não posso deixar de citar uma pessoa que foi extremamente importante, assim, eu acho, pra minha formação profissional, que é ainda até hoje, que é a minha orientadora, professora Sônia Lopes, lá de Santa Maria, que é, assim, uma mulher maravilhosa. Eu não tenho como falar, é difícil até pra mim, mas não poderia deixar de terminar, assim, falando dela, que é alguém que sempre me incentivou muito, né? E que até hoje, às vezes, eu consulto quando eu tenho alguma... assumir a coordenação da pós-graduação, né? Entrei em contato com ela, assume, né? Vai. Então, a sequência da mãe, vai que pode. Vai que pode. E é uma pessoa muito importante, assim, pra mim, assim como a minha mãe também. Mas ela, na parte científica, sempre foi alguém que eu me espelhei muito e me espelho. Ela assumiu a coordenação também já quase quando estava se aposentando, na época do programa de pós lá em Santa Maria. E se eu não me recordo, acho que foi na época também que o conceito do programa mudou para 7. E eu acho que ali eu vi muito, né, daquela mulher que já tinha uma certa idade se esforçando para dar aquela contribuição para a universidade, que foi algo que ela sempre mostrou pra gente que era importante, né, em busca de recurso, em busca de melhorar o ambiente, né, que é o que o Márcio falava antes, né, de proporcionar, porque eu acho que às vezes, que foi uma coisa que a Márcia e a Marlete falaram, né, a gente às vezes tá muito cansado, enfim, em cima de todas as atribuições que a gente tem, mas a gente sempre busca forças, eu acho, para melhorar o ambiente para os alunos, né? Pra gente melhorar a qualidade no atendimento, eu falo na minha área dos animais silvestres, melhorar a questão do espaço para desenvolver as pesquisas, né? Que eu comecei ali na área de silvestres e eu sei todos os desafios que eu tive aí nesses últimos 6 anos. E ter vocês, eu acho, aqui, escutar vocês, dá uma oxigenada, né, Marlete? Márcia é uma pessoa que, enfim... que eu me espelho muito também, e a Marlete foi uma pessoa que foi a minha tutora quando eu entrei aqui na UFPEL, me recebeu extremamente bem, então acho que
A questão do acolhimento é super importante também, né? E sem contar as trajetórias que a gente sabe das outras pessoas, assim, também, né, Márcia, como você. Então, a gente sempre tá se espelhando, né? Falo por mim que eu tô começando, a Elisa, né, também, que comentou antes. Então, pra gente que tá iniciando, é super importante escutar as histórias de vocês. Pra mim, hoje foi um momento de muito aprendizado. Eu sou mega humilde, assim, em escutar. Às vezes até parece que não, né? Mas, sim, eu sempre escuto. Eu busco escutar e ver, poxa, aquela pessoa... Nossa, eu queria ser como ela, né? O que ela fez pra chegar onde ela chegou. Então, acho que é isso muito importante, a gente escutar as histórias, né? E se espelhar nessas histórias. Pra finalizar, muito é isso. Obrigado, professor. Muito obrigado. Agora eu vou comer. Já pode comer. Eu ia bater no final. Eu já tô batendo aqui. Claro, vocês é que importa. Tô curiosa já. Mas tá uma delícia, viu, Elisa? Tá uma delícia, Elisa. O arroz também, receita tá uma aí. delícia. Cadê a Rafa? Foi a Rafa que ajudou na avó. E tá uma delícia o prato. Mas vamos ver as colegas. Faltam 2 sininhos ainda aí. Márcia. Bem, eu também acho que a primeira coisa é agradecer, né? A Marlete comentou de, é sábado, mas às vezes, por incrível que pareça, é o dia mais tranquilo que a gente tem para poder reunir, né? Pessoas de áreas diferentes, né? De atuações diferentes. Então, é um momento bom, eu acho que faz parte da nossa vida e a gente se sente tão bem também, né? Entre colegas que muitas vezes são parte da nossa família, porque a gente convive tanto, né? Se encontra pouco, mas convive, sabe o que faz, onde é que tá, né? Então acho que essa oportunidade de a gente sentar e conversar, ela é muito boa, e a Marlete comentou desses momentos de dificuldade que a gente tem, né? E a gente vai... Eu brinco, acho que quase todo dia tem alguma hora do dia que a gente tem vontade de desistir. Tem. Né? A gente tem algum momento do dia, se vocês têm isso, a gente também tem. Eu acho que com as pessoas que eu converso, que eu me inspiro também, que se doam para a instituição, que se doam para aquilo que faz, que eu acho que não é só no ambiente acadêmico. Eu tenho pessoas na minha família que eu vejo assim, que trabalham em empresas e se doam e abrem mão porque é importante e a gente enxerga as coisas que a gente faz como importante. Talvez as pessoas que estão usufruindo às vezes nem enxerguem da mesma forma, mas a gente acaba se apoiando nisso. E ter colegas, então acho que esses espaços que a gente está falando, de a gente criar as relações na graduação, na pós-graduação, que a gente leva para a vida. Os colegas que a gente conhece na universidade, assim, a gente começou lá em 2009 juntos e estamos aqui, né? Num programa de pós-graduação lá em 2012, que a gente criou um grupo, foi se conhecendo por intermédio de outros professores, professor Delpino, né? Sim. Várias pessoas que... Professora Regina, né? Então, vamos falar das mulheres também, né? Nesse processo, isso, né? Então, a gente teve pessoas que foram agregando, né? Que foram dizendo, vai lá e conversa com fulano. E às vezes eu acho que as maiores dificuldades que eu vejo, por exemplo, no meu grupo hoje, é essa dificuldade que a gente tem de celebrar as pequenas coisas, né? A gente ficava feliz, eu na minha área, fazia uma curva de calibração lá, super difícil, e já era motivo para convidar o pessoal para sempre tomar cerveja, publicar um artigo, então, nossa, hoje parece que tudo tá tão normal. Eu quero comentar uma coisa para finalizar. Eu também, sobre isso. Hoje parece, poxa, a gente faz tanta coisa que é tão importante e que é motivo, a gente tem que celebrar por estar vivo, por estar... Né? Eu tava nos 80 anos do meu pai semana passada e foi uma coisa que eu falei, é tão bom a gente celebrar a vida, né? E olha as oportunidades, a gente tem tanta desigualdade no nosso país e olha a oportunidade que a gente tem de sentar, conversar, tomar um chimarrão num lugar acolhedor, de comer uma comida boa e a gente se sentir importante na sociedade porque a gente vai poder fazer e mudar talvez a vida de alguém que vai lá naquele coleginho, lá naquela escola, mostrar naquela família, daqui a pouco ele vai ser a propulsora, o propulsor de tirar aquela família daquela condição mais difícil, né? E a gente celebra muito pouco. E esses laços de amizade, e eles estão aí. Então a gente estava falando de ter um espaço na pós, nos editais, a gente viu isso, as chamadas que a gente fez agora. Muita gente não se conhece, não sabe o que faz. Então a gente está programando agora, na CIEP a gente já vai ter uma inovação, que eu vou dar um spoiler aqui, porque vai chegar nos programas logo, mas a gente está conversando, o Marcos, a Georgina e eu,
que vai ter a Rua da Ciência, que é para os programas de pós, então já vai ficar uma chamada aqui. Mais uma atividade. Mais uma atividade para os programas de pós-graduação. Tudo bem, adorei. Vai nos dar trabalho, mas vai ser. Eu tô com muita, a gente tá com uma energia nossa pauta de reunião semanal lá da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, quando junta o Marcos, a Georgina e eu, e a Alessandra e o Marcos Marinho, que também tá lá conosco. A gente tem falado muito na Rua da Ciência, que é isso, é para mostrar para quem vem de fora, para as escolas, mas pra gente se conhecer também, né, como programas, como colegas, o que a gente faz. Então a gente quer o pessoal da pós realmente participando. E a gente está pensando em outros espaços também, sei lá, ter um momento que a gente chame uma pauta de uma reunião, de um edital, mas que a gente tenha espaço para contar o que cada um faz. Maravilha, que baita ideia. Então, conte com o nosso Boia Música e Ciência. Claro! Nossas Perfeito, mídias, nós vamos. né? A gente está no processo ali de. O projeto já está pronto, na verdade, agora a gente está construindo algumas. Precisa de apoio, de recursos, né? Então a gente também tá, porque é uma estrutura diferente. Mas eu acho que a mensagem final é essa, né? De que não tem final, a gente espera, e que é o desafio diário, né? Que é tudo é difícil, a gente está sempre começando, está sempre com um degrau. A mais, mas isso é bom, é o que mantém a gente vivo. Quando a gente olha para as pessoas que estão bem, né, que a gente estava falando, elas estão vivendo e estão aproveitando aqueles momentos da vida, a dificuldade, depois que a gente supera, ela também é boa. Então acho que, e essa troca, assim, os professores também se desanimam, também se cansam, então vocês estarem com energia com a gente também é bom, né? Quando a gente fala de jovens talentos também é isso, né? É a renovação da alegria de fazer ciência, da alegria de interagir com a sociedade. Vocês querem fazer muito obrigado, professor. Eu tô preocupado que a tua comida vai esfriar. Já vou degustar. Olha, Elisa. Tá ótimo. O que eu ia falar, Raquel, enquanto a professora degusta? Eu vou degustar. Eu já nem lembro mais do que eu ia falar. Não, eu acho que eu ia comentar alguma coisa que eu acho que é isso que a Márcia falou, algo importante de celebrar e comemorar, que isso é uma coisa que às vezes isso é uma, principalmente para os jovens aqui, né, para vocês. E eu falo isso por conta dos meus alunos. Que a Márcia falou, às vezes, a gente, né, fazia uma curva de calibração, também já fiz isso na vida, comemorava, enfim, entre outras coisas. Mas, principalmente esses dias até eu comentava sobre um artigo de uma aluna que foi aceito, publicado numa revista muito boa, e daí mandei. Legal, né, tipo, umas palminhas ali no WhatsApp, legal, né? Gente, poxa, quantos tu já tem publicados nesse nível? Nenhum, então. Eu disse, então comemora, né? Vamos comemorar, mais energia, né, pessoal? Talvez motivação. Pode ser até um café, qualquer coisa. Qualquer coisa. Viajando na maionese, como se diz, mas talvez até essa super estimulação, boa. Super estimulação das redes sociais gera uma coisa para comemorar, tem que chegar em Marte ou na Nossa, não é assim, né? Porque parece, né? Esse clima é gerado pelas mídias sociais de que grandes comemorações, grandes feitos que na verdade acontecem ao longo da vida, mas esses pequenos são fundamentais. Muito boa, concordo com vocês, colega. Marlete também tinha um comentário final? Não, eu só ia comentar, só terminando aqui. Não, olha. A hora que eu tava degustando aqui. Que às vezes a gente na correria do dia a dia não valoriza essas pequenas coisas que a gente tem. E a gente tem a tendência, como ser humano, de supervalorizar as coisas ruins. Então aconteceu uma coisa ruim naquele dia, arrasou o teu dia. Quanta coisa boa aconteceu naquele dia que tu desvaloriza totalmente por conta de um tropicão, vamos dizer assim. Tanto que então, vende mais a notícia ruim do que a boa. Então, eu acho que isso é muito do ser humano. Então, para finalizar assim, já que eu tive essa fala final, assim, eu gostaria de dizer assim, vamos pensar diferente nesse sentido também. Porque a gente, às vezes, se derrota por uma coisa que, acontece, é a vida, né? Não vai ter sempre só coisa boa, aquilo que a gente falou. E esquece de dizer quanta coisa que a gente construiu, que a gente fez, e que a gente tem a tendência de... mas eu não consegui aquilo. Verdade. Mas quantas diferenças de encarar a vida, né? Eu acho que isso é muito importante, da gente também se dar esse afago pessoal. Eu posso errar também, pombas. E não é o fim do mundo. Quantas eu vou tentando acertar, né? Só erra quem tenta fazer, né? Quem tá fazendo. E vai ter crítica, vai ter. É isso aí.
Então, acho que isso é o mais corajoso da nossa parte, que a gente pode fazer para nós mesmos. Muito obrigado. Uma salva de palmas nossos convidados. A Elisa e a Esther, que daqui a pouco não vai ver Perfeita essa comida aqui. E a minha cinetinha. Aqui, ó, da Márcia, tá ó. faltando Márcia, ainda. Obrigado, até uma próxima.